Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos corrigir 5 questões que caem em concurso público da disciplina de Contabilidade Pública. O contador de uma determinada entidade pública, ao avaliar as aplicações financeiras entre as alternativas igualmente válidas, determina a adoção do maior valor, o que implica não obediência ao princípio da competência, da prudência, da continuidade, do registro pelo valor original e da entidade. Bom, pessoal, o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Então, quando a empresa ela determina a adoção do maior valor, ela não está sendo obediente ao princípio da prudência. Alternativa correta, letra B de bola. Outra questão, FCC, prova para o Cefaz, São Paulo 2013. O princípio 1 da entidade estabelece que o patrimônio pertence à entidade que não se confunde com o patrimônio de seus sócios ou proprietários. É muito comum acontecer essa confusão, principalmente em pequenas empresas. Então, quando se tem pequenas empresas, por exemplo, é comum a contabilidade, principalmente o empresário, confundir o patrimônio, ter apenas uma conta para a pessoa física. Então, ele não tem uma conta bancária na pessoa jurídica e uma conta bancária na pessoa física. Confunde-se o patrimônio. E este princípio é o princípio da entidade. Então, o inciso 1, resolução do CFC 750 de 1993, artigo 4º, parágrafo único. O patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza econômico-contábil. Então, essa alternativa ela é certa, verdadeira. 2. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio precisam levar em conta esta circunstância. Então, o 2 está lá na resolução do CFC 750 de 93, artigo 5º. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará a operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes de patrimônio levam em conta esta circunstância. Portanto, por esse não, essa alternativa ela é falsa, ela está errada. Terceira alternativa, do registro pelo valor original, determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Alternativa verdadeira. É a cópia do caput do artigo 7º da resolução do CFC, número 750/93. E o 4, o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos em que ocorrem os respectivos recebimentos ou pagamentos. Alternativa, o regime da competência reconhece as receitas e despesas em virtude do fato gerador. O regime de caixa, que se baseia na movimentação financeira, nos recebimentos e pagamentos, está, então, errado. Então, ele trocou o conceito do regime de caixa com o regime de competência. Portanto, pessoal, somente as alternativas 1 e 3 é que estão corretas. Alternativa correta, letra D de dado. Outra questão para analista de contabilidade do TRT, 12ª região. Ao analisar os registros contábeis de uma fundação instituída e mantida pelo poder público, o auditor percebeu que uma parcela de suas receitas era oriunda da prestação de serviços específicos, como a produção de vídeos institucionais, cujo reconhecimento era realizado no momento da arrecadação. Neste caso, de acordo com a resolução CFC 1111 de 2007,
e alterações posteriores, não houve obediência ao princípio contábil. Então, pessoal, quando fala aqui, no momento da arrecadação, e esse momento tem um princípio específico, estava sendo aplicado, neste caso da questão, o regime de caixa, pois o reconhecimento da receita era realizado no momento da arrecadação. Portanto, não foi observado o princípio da contabilidade da competência, que contabiliza-se no momento do fato gerador e não do recebimento. Então, a alternativa correta, a letra B, princípio da competência. Outra questão, sob a perspectiva do setor público, o princípio da entidade reconhece como objeto da contabilidade. Bom, está aqui na CFC, na resolução 1111/2007, o princípio da entidade se afirma para o ente público pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente. A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público. Então, a opção correta é a letra D de dado. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Outra questão. Na adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais pelas entidades do setor público, devem ser observados os princípios da entidade, continuidade, registro pelo valor original. E aí nós vamos continuar e responder quais são os outros princípios. Nós sabemos, pessoal, que nós temos 6 princípios contábeis. Então, princípio da entidade, continuidade, registro pelo valor original. E quais são os outros 3? Bom, são 6 os princípios. São entidade, continuidade, registro pelo valor original. Esses 3 aqui estão, nos deu. Quais são os outros princípios? Oportunidade, competência e prudência. Existia ainda, até 2010, o princípio da atualização monetária. Apesar de ser uma técnica ainda utilizada pelos contadores, mas ela foi revogada pela resolução do CFC 1232 de 2010. Então, os 3 princípios que vão completar são oportunidade, competência e prudência. Alternativa correta, letra C. Bom, pessoal, corrigimos 5 questões. Essa é a primeira parte. Nós vamos ter outros vídeos falando sobre contabilidade pública para concurso público. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, peço que se inscrevam e ative as notificações clicando no sininho para que possam receber novas notificações de novos vídeos no canal. Até o próximo vídeo.